senhoras e senhores senadores. Eu gostaria de hoje fazer, preliminarmente, um registro. E o registro é que Santa Catarina continua sofrendo com as fortes chuvas que castigam o estado há mais de 15 dias. Subiu para 29.361 o número de catarinenses afetados pelas chuvas. O estado de Santa Catarina contabiliza 91 municípios atingidos, com 8.800 residências impactadas. No total, são 21.631 pessoas desalojadas em casas de parentes e amigos e 2.667 em abrigos. As regiões mais afetadas estão no Alto Vale do Itajaí e na Serra Catarinense. Lages e Rio do Sul são as cidades mais afetadas pelas enchentes. Os números da situação da chuva em Santa Catarina são os seguintes: 91 municípios atingidos com ocorrências, 8.600 residências afetadas, 2.600 pessoas desabrigadas, 21.600 pessoas desalojadas e 29.000 pessoas, de certa forma, afetadas diretamente. Rio do Sul é a cidade com mais ocorrências. Já estamos com 22 abrigos e com mais de 1.000 pessoas desalojadas. Lages vem em seguida com 6 abrigos e com 406 pessoas desalojadas. Aí parte para Lontras com 5 abrigos e 255 pessoas desalojadas, Rio do Oeste com 3 abrigos e 180 pessoas desalojadas, e Tupuranga também com 9 abrigos e 120 pessoas desalojadas, Agronômica com 97 pessoas desalojadas, e também Correia Pinto com 6 abrigos e 88 pessoas desalojadas, Laurentino com 87 pessoas desalojadas, Taió com 24, Otacílio Costa com 21 e Capinzal com 6. Bem, essa é a notícia, esse é um relato da triste senadora Armando Monteiro, que recorrentemente acontece em Santa Catarina. Santa Catarina tem sido uma rota de grandes catástrofes ambientais que se caracterizam por tufões, ventanias, enchentes, e que, lamentavelmente, se sucede ano após ano. Embora ações governamentais tenham reduzido e diminuído essa triste realidade que a gente observa, ainda temos um longo caminho a percorrer com as obras de infraestrutura, com construção de barragens, com a modernização da Defesa Civil, para que efetivamente a gente possa dar o atendimento às pessoas em tempo real. Feito esse relato, eu quero anunciar à população de Santa Catarina, e principalmente os municípios atingidos, e mais especificamente os 2 municípios mais atingidos, que são Lages e Rio do Sul, que o ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, ia estar em Santa Catarina amanhã, na sexta-feira, porém, outros compromissos fizeram com que essa visita do ministro fosse transferida para segunda-feira. Então, segunda-feira nós estaremos em Lages, vou acompanhar o ministro, quero convidar toda a nossa bancada federal de senadores e de deputados federais e também as nossas representações políticas e empresariais de Santa Catarina e sociais, para que a gente possa acompanhar a visita do ministro, verificarmos em loco a situação e, evidentemente, como representante do Estado, buscar junto ao ministro os recursos
os mínimos recursos necessários para reestabelecer a normalidade dessas cidades que foram duramente atingidas pelas chuvas dos últimos 15 dias, que chove torrencialmente. É até impressionante, senador Regufe, você sai de Florianópolis com a chuva torrencial, você chega em Brasília, o céu sem nenhuma nuvem, assim, é um negócio impressionante as diferenças climáticas regionais que a gente pode observar. E, lamentavelmente, eu sou obrigado a trazer essa triste notícia, mas é real e que nós precisamos atuar em cima dela. Outro assunto que me traz à tribuna nesta quinta-feira diz respeito a uma questão conjuntural, que tanto nós temos debatidos aqui, senador Jorge Viana, que são a necessidade de reformas estruturais. E hoje, inclusive, eu faço parte da CPI da Previdência Social como suplente, e tive a oportunidade lá de ouvir alguns representantes de alguns frigoríficos. E cheguei a uma conclusão simples, elementar e objetiva, de que eu, sinceramente, não sei qual é a reforma mais importante, senador Armando Monteiro, que nós precisamos fazer. Sobre o que nós ouvimos lá, eu penso que a reforma tributária é a reforma mais importante que nós temos para fazer. Porque existe um vácuo de recursos sendo discutidos que, se eles tivessem uma situação de desburocratização, de segurança jurídica, de eficiência do Estado brasileiro, certamente nós resolveríamos no curto prazo essa situação de insolvência que vive o Brasil e vive o Estado brasileiro. E eu perguntei o seguinte, mas afinal de contas, cadê o dinheiro? Porque a Previdência Social alega e registra e divulga que as empresas devem para a Previdência Social. As empresas alegam que têm créditos tributários da União e que, legítima e justamente, estão aguardando a compensação. Logo, aonde está o dinheiro? Então, o dinheiro está na burocracia do governo federal, ou está na Receita Federal, mas o fato é que o dinheiro não chega aos cofres da União exatamente por questões conjunturais que precisam ser vistas com outros olhos pelo governo federal. Nós precisamos aprimorar os nossos métodos, adquirir novos equipamentos se for preciso, com o avanço da tecnologia que nós temos hoje, para que essa briga, essa disputa frenética entre aqueles que precisam recolher os seus impostos e a União que precisa dos impostos, efetivamente receba os recursos em tempo real. Eu até penso que a Previdência Social, que está dentro da Seguridade Social, que, na minha opinião, é uma questão muito importante para o Brasil, sobretudo para os menos favorecidos, porque 70% das aposentadorias no Brasil recebe apenas um salário mínimo. Então, nós estamos tratando da previdência privada de pessoas carentes, de pessoas que ganham no máximo o teto que seria de 4 mil ou de 5 mil, nós nem sabemos exatamente quanto é o valor da aposentadoria dessas pessoas. Mas a verdadeira mudança que nós precisamos fazer nesse país não é só a mudança da legislação, das reformas, dos conceitos, mas é a verdadeira mudança das nossas consciências. Porque as verdadeiras mudanças estão dentro da nossa cabeça e das nossas consciências. O empresariado brasileiro tem que ter a consciência de que ele tem responsabilidade na construção de um país melhor, de um país mais justo, mais igualitário, porque um dos grandes compromissos da nação brasileira, do nosso país, é reduzir as desigualdades sociais, eliminar ou
diminuir também as diferenças para que a gente possa viver num país mais justo e mais fraterno, sem os quais não teremos razão da nossa existência. Os governos existem para isso, para ir melhorando a qualidade de vida, para que as pessoas possam viver melhor, para que elas possam ser mais felizes, para que a gente possa ter a oportunidade do emprego, da renda, para constituir a nossa família e assim continuarmos avançando para a construção de um país desenvolvido. Não é o que acontece na prática. Com essa, eu já concedo uma parte para Vossa Excelência, senador Regufe, com essa situação que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, ela é muito peculiar, porque a burocracia, o emaranhado de legislação que se contrapõe uma com as outras, permitem, sobretudo, aos grandes conglomerados empresariais desse Brasil, discutir sistematicamente os seus impostos com o governo federal. Seja por compensação, ou seja por fato gerador, ou seja por bitributação, e assim segue, como aconteceu recentemente com a questão do Fundo Rural, que é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha meio que declarado a inconstitucionalidade do tributo, e depois, em função da repercussão que isso proporcionaria aos cofres públicos, que a União não teria condições de arcar, houve uma outra decisão, um outro viés de entendimento, que acabou agora por vir uma medida provisória para parcelar esses recursos, que eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que isso faz parte do que eu estou dizendo. Esse é um exemplo prático da situação conjuntural que nós estamos vivendo. E aí, mas essa questão não é só com o governo federal, é que os grandes empresários desse país, eu sou da iniciativa privada também, mas eu, além de ser da iniciativa privada, tive a felicidade de entender também o setor público, como prefeito que fui e hoje sou senador da República. Então, eu tenho na minha consciência, bem equilibradamente, a função do setor público e a função do setor privado. E o empresariado brasileiro, ele não pode se distanciar desses princípios elementares e sociais que são justos e são legítimos. E não há dúvida hoje nenhuma de que hoje as nossas empresas ou os grandes conglomerados empresariais, eles têm um departamento jurídico maior do que um departamento contábil, ou maior do que um departamento administrativo, para exatamente em função das brechas, das dificuldades e da burocracia, encontrar caminhos para ir compensando aquilo que efetivamente precisaria ser recolhido aos cofres da União. Eu ainda quero crer que eu estarei vivo ainda para ver esse Brasil com as reformas estruturais de base. Outro dia eu estava brincando, e até como nós estamos aqui numa quinta-feira, cujo debate é a essência do nosso parlamento, quem sabe a gente não elimina todas essas leis que nós temos hoje e instituímos os 10 mandamentos, que aí, quem sabe, fica mais fácil de nós interpretarmos e vamos arrecadar muito mais, porque as expectativas que nós temos hoje, as informações que nos chegam, nos dão conta de que para cada R$1 arrecadado, existe uma expectativa de que existe R$1 sonegado no Brasil.
Ora, se nós temos uma carga tributária de 40% ou 36% aproximadamente, se todos pagassem imposto, nós poderíamos reduzir essa carga tributária pela metade. E ainda assim, eliminaríamos os custos da cobrança desses tributos, que imagine o custo de uma Receita Federal, dos auditores fiscais, dos fiscais da Prefeitura, dos fiscais do governo do Estado e etc. Imagina o custo. E a insegurança jurídica que isso proporciona. E a incerteza que proporciona também ao empresariado, que muitas vezes são fiscalizados de maneira injusta, inadequada, agressiva, e que chegam à conclusão de que sem empresário nesse país, por outro viés que eu defendo, é um ato, sobretudo, de coragem, porque, na verdade, não se tem a segurança jurídica para que efetivamente eles possam ser valorizados, sobretudo, quem trabalha e quem produz. E o senador Armando Monteiro, numa parte que fez com o Lindenberg, mencionou bem essa questão da empresa, do emprego, do empresário, que precisa ser efetivamente valorizado nesse país. E eu acrescento que emprego não dá em árvore. Emprego vem das empresas. E por trás das empresas tem um grupo de pessoas, homens, seres humanos, que são empreendedores e que são os heróis nesse país, que continuam vivos e sobrevivendo à maior crise que nós já enfrentamos no nosso país. Eu concedo, senador Armando Monteiro, uma parte com muito prazer ao senador Regufe, que me pediu anteriormente, e depois, com muito prazer, concedo uma parte a Vossa Excelência. Senador Dário, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer algumas coisas aqui. Primeiro, no que condiz a essa última parte que Vossa Excelência falou, eu penso que esse país só vai se desenvolver quando incentivar as pessoas a empreender. Precisa incentivar as pessoas a empreender. E como é que incentiva? De duas formas: reduzindo a burocracia, que hoje é muito burocrático, tudo nesse país para se constituir uma empresa, para se fechar uma empresa, para se gerar um emprego. Ou seja, tudo incentiva a informalidade. E segundo, reduzir a carga tributária. O Brasil tem a maior carga tributária dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu não posso acreditar que todos esses países consigam dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária inferior à brasileira e o Brasil não consiga com uma carga tributária desse tamanho. Então, eu acho que esses são os dois pontos: desburocratizar e reduzir a carga tributária, que isso incentiva as pessoas a empreender, a gerar emprego, a gerar renda. Agora, eu queria voltar num ponto que Vossa Excelência colocou anteriormente, que é sobre o gasto do Estado, onde está o dinheiro do contribuinte. Vossa Excelência é autor de um projeto que eu já apoiei aqui nesse microfone algumas vezes, e considero um projeto de suma importância, que devia ser tratado por essa Casa com a celeridade e com a atenção que esse tema precisa e merece, que é o de impor um teto aos salários das estatais também. Do mesmo jeito que tem um teto no serviço público, precisa também ter um teto nas estatais. O que acontece hoje? Acontece que o governo chega e fala: quer arrumar emprego para alguém ganhando mais, coloca a pessoa lá na estatal. Aí a pessoa vai na estatal ganhando R$100 mil, R$150 mil. Isso, e o pior, isso reverbera nos estados. Nos estados, nas empresas estatais dos estados, começa isso também. Então coloca lá, já não basta esses conselhos, a pessoa participar de uma reunião de um conselho, uma vez por mês, ganhar um jeton absurdo, entendeu? Já não deveria ter isso. Já é errado na minha concepção, porque é um dinheiro do contribuinte sendo gasto que não deveria estar sendo gasto. As pessoas falam assim: mas vai diminuir salário, vai impor um teto. Porque tem alguém que está pagando isso, é o contribuinte, é esse alguém que eu defendo. É muito fácil, aumentar salário, aumenta, entendeu? Agora, nas estatais, tem salários ultramilionários nas estatais, tem muita gente ganhando acima do teto do serviço público, e também deveria
ter nas estatais a imposição desse teto, do teto do serviço público também valer para as estatais, de acordo com o projeto protocolado por Vossa Excelência, que eu defendo. Isso é uma defesa do contribuinte. Não é maldade com ninguém, não é querer reduzir salário de ninguém. Entendeu? Eu não quero que aquela pessoa que ganha 100 mil, não quero que ela passe a ganhar 30 por maldade com ela. Não, é um respeito ao contribuinte, a quem paga isso. E é esse que precisa ser respeitado, é esse que o meu mandato aqui nessa casa representa. Então eu acho que nós tínhamos que fazer uma luta aqui para colocar esse projeto de Vossa Excelência em votação, que ele fosse votado, porque é um projeto importante para a sociedade, é importante para o contribuinte, porque aí vai sobrar mais dinheiro para investir em saúde, em educação, em segurança. Então eu quero mais uma vez aqui fazer coro com esse projeto de Vossa Excelência e pedir à direção dessa casa que tivesse celeridade no tratamento desse projeto, que fosse votado, porque é um projeto importante. Senador Regufe, bem, presidente Jorge Viana, 20 minutos eventualmente parece muito e em outras oportunidades parece bem pouco, mas eu gosto sempre de ser protocolar com relação ao tempo. Entretanto tranquilo hoje, que eu serei tolerante, sem problema. Eu agradeço a Vossa Excelência e vou ser bastante objetivo, mas é só para relatar a Vossa Excelência, Senador Regufe, primeiro da minha honra de ser aparteado por Vossa Excelência, a quem eu admiro conheci nesses poucos meses, anos que nós estamos aqui no Congresso Nacional, e posso compartilhar dos seus sonhos, dos seus ideais, que são muito semelhantes com os nossos, de construir um país melhor para nós, para as nossas comunidades, que sejam mais justos e mais igualitários. Entretanto, com relação à minha proposta que apresentei, finalmente ela foi distribuída. O senador Assir Gurgaz é o relator da matéria. Mas eu faço questão de enfatizar que essa é uma questão também conjuntural da economia nacional. Porque as estatais brasileiras, elas têm que se subordinar a uma regra que todos nós estamos sujeitos. Veja bem, hoje um diretor de uma Eletrobras, por exemplo, eu não tenho ideia, mas eu até vou fazer um pedido de informação, chega a ganhar mais de 100 mil reais por mês, o que é um absurdo. Isso é um absurdo. Evidente que pagar 100 mil para um diretor de uma estatal significa 100 mil a menos para uma creche, para uma escola, para uma unidade de saúde, para remédio, para diminuir o valor dos impostos nos remédios e assim sucessivamente. Mas são temas extremamente importantes que a gente poderia voltar a discutir. Como o meu tempo está sendo reduzido e como eu gostaria muito de ouvir o senador Armando Monteiro, que tem tudo a ver com a disposição do meu discurso de hoje, que vem de encontro à questão conjuntural, econômica e social e a responsabilidade social dos agentes econômicos e, sobretudo, das empresas e dos empresários, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência com muito prazer. Senador Dário, eu queria me congratular com Vossa Excelência, e ao mesmo tempo que me solidarizo com as enchentes lá na Santa Catarina, que lamentavelmente lá no meu estado nós estamos também vivendo um momento muito difícil de uma grande cheia, uma enchente que terminou por atingir 30 municípios. Hoje temos um balanço dramático, quase 60 mil pessoas entre desabrigados e desalojados. Mas eu quero, sobretudo, fazer aqui referência a essa fala muito lúcida de Vossa Excelência, que traz uma experiência do setor privado importante e que faz esse registro de que a reforma tributária, ou a melhoria do ambiente de tributação no Brasil, talvez seja uma das, sem dúvida nenhuma, uma das grandes prioridades desse país. Porque, veja, se de um lado nós temos uma carga tributária elevada, como o senador Regufe acentuou, do outro lado nós temos um sistema disfuncional e complexo,
Porque uma das características perversas do sistema tributário brasileiro não se dá apenas pela dimensão da carga. As sociedades de renda média como o Brasil, algumas fazem uma opção. Você constrói, é uma discussão que você remete à sociedade. Qual é o padrão de gasto? Não é? Que tamanho do Estado? Não é? Como você financia esse Estado? Agora, uma dimensão verdadeiramente perversa é a complexidade da carga tributária. Vossa Excelência fez referência. As empresas têm que ter, para fazer o chamado compliance tributário, ou a conformidade tributária, tem que ter estruturas imensas, senador Rego. Há estudos, inclusive, do Banco Mundial, que indicam quase 3.000 horas são dispendidas pelas empresas para você poder cumprir as obrigações acessórias, que são um absurdo. Quer dizer, até para pagar imposto é difícil. A legislação muda a toda hora, o contencioso tributário é imenso nesse país. Então, veja, um país que tem uma energia empreendedora fantástica. Mas essa energia se dissipa, em grande medida, senador, por conta da burocracia e de todos esses entraves que estão presentes no sistema tributário, no ambiente regulatório. Como se embaraça o empreendedorismo, como é hostil esse ambiente para quem quer empreender. Então, veja, Vossa Excelência, que nós precisamos aqui no Senado realçar, e Vossa Excelência faz em muito boa hora, a urgência, a necessidade de se oferecer um melhor ambiente de operação às empresas. Sem eficiência econômica, sem o estímulo à formação de poupança, nós não vamos poder financiar Estado nenhum, e muito menos dar conta das imensas demandas sociais que nós acumulamos, um passivo social imenso. Eu vejo com preocupação, às vezes, um discurso aqui na casa com uma espécie de um viés anti-empresarial. Ora, como, senador Regufo, podemos realmente construir uma sociedade inclusiva, dinâmica, se não tivermos um setor empresarial vigoroso, que investe, que tem confiança e que tem um ambiente minimamente amigável para que você possa empreender nesse país. Então eu me solidarizo e me congratulo com o discurso de Vossa Excelência. Bem, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e assim como a parte do senador Regufo, e com muito prazer gostaria de incluir ao meu humilde e simples, a minha humilde e simples manifestação. E concluindo no meu tempo, senador Jorge Viana, aquela questão que abordei bem no início do meu pronunciamento, porque eu faço parte da da CPI, e eu já vou concluir, senador Jorge Viana, e nós estamos levantando lá, nós estamos tentando desmistificar, senador Regufo, se é verdadeira ou não a tese de que a Previdência Social é deficitária. Aí você veja bem o seguinte, as empresas, elas tentam compensar créditos de exportação com dívidas previdenciárias. Você está me entendendo? Eu quero só concluir dizendo o seguinte, quem sabe, eu até já mandei estudar, mas isso deve ser um trabalho da CPI, de propor uma medida que não se possa compensar créditos tributários deixando de arrecadar recursos para a Previdência Social. Aí a Previdência Social vai ser deficitária mesmo. Aí alega, não, mas depois que paga, esse dinheiro vai para a Previdência Social. O que, na verdade, mas vai quanto? E nós precisamos do recurso imediatamente. Então, acho que essa é uma conclusão que eu gostaria de fazer, que é um tema importante, porque eu, mais do que ninguém, quero ter a certeza de que a Previdência Social é uma previdência deficitária nos seus termos maiores, e não só na retórica e só na discussão que nós travamos aqui, que muitas vezes é, inclusive, ideológica. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpa pelo avanço do tempo.
Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Dário Berge, que convido imediatamente para fazer uso da tribuna, pela liderança, o senador Armando Monteiro. Em seguida, o senador Paulo Rocha e eu.